sustentação oral. Não tem como fugir dessa fase processual, desse instrumento processual. Para quem não me conhece, eu sou Ingrid, advogada, e aqui no meu canal eu passo informações de como foi o começo da minha trajetória. E nisso, você que está começando, querendo saber um pouco da trajetória jurídica, pega pulo do gato e alguns starts aqui. Não é inscrito? Se inscreva, deixe seu like, não custa nada, né? E compartilhe esse vídeo para quem está no comecinho da atuação jurídica. Vamos lá. Sustentação oral. A minha primeira sustentação oral foi de surpresa. Não tão de surpresa, porque eu já sabia o que era, como funcionava e o que fazer, se necessário fosse. O porquê que eu coloco assim a surpresa? Porque o rito, quando aconteceu a minha primeira, não era previsto de imediato. Então, o rito processual, o normal seria fazer alegações finais, né? E por que eu falo que o advogado tem que estar preparado? Porque eu sabia o que era, eu sabia o que eu precisava fazer e por isso eu não tomei aquele boom, né? Aquele e agora. Eu fiquei naquele e agora porque eu não vim preparada com a minha sustentação oral. Eu vim preparada porque após eu iria fazer a fundamentação por meio de alegações finais. Tá, para quem tá chegando e não sabe o que é uma sustentação oral. Sustentação oral é a parte, é o meio pelo qual você fala oralmente, né, na presença do juiz ou dos desembargadores ou dos ministros, tentando pegar a convicção dele defendendo a tua tese, né, de maneira concisa, objetiva e dentro do processo. O que acontece no comecinho ali da atuação nos tribunais de piso, nos fóruns, né, naquelas comarcas menores. Geralmente ele ocorre no juizado especial, tanto civil como criminal, mas no civil ele ainda tem um pouquinho a depender do juiz e do tamanho da comarca, ele tem a tendência de ser por memoriais, tá? Memoriais utilizado no Código Penal, ali tem as alegações finais por memoriais. Memoriais é nada mais que escrever as suas alegações finais. E geralmente quem faz por memoriais, quem vem com essa escrita, com essa fala, é o MP. Tá. Comigo o que aconteceu? Era um caso de... Como é que era meu caso, meu Deus? A pessoa xingou a outra lá. Era um penal. Eu só não me recordo agora se era no GCRIM, né, que é o Juizado Especial Criminal, ou se era na esfera ordinária. Mas foi uma difamação, né? Calúnia e difamação. Acho que era esses três. Injúria não foi, porque não foi direto. Calúnia e difamação. Difamação morreu, porque ele sempre será absolvido pela calúnia. E chegou no momento da audiência, eu até saberia que poderia haver as alegações, mas eu fui tranquila, porque eu não preparei o meu roteirinho ali, porque já havia feito outros procedimentos dos quais era apresentado de modo escrito, né? Por alegações finais, por memoriais, né? E chega na hora, a magistrada que presidiu a audiência, ela estava gestante, talvez por isso ela quis dar celeridade ao processo. Quando foi no final de apresentar os fatos, colocar a testemunha para ser ouvida, o autor, o réu, por memoriais, doutores, por favor, por memoriais ou finais. Eu prefiro que seja por alegações agora, ela falou. Vocês se opõem? Aí o colega que seria da parte autora falou, não me oponho. Eu, para não ficar por baixo, também não me oponho.
porque eu sabia do caso, eu saberia o que falar, o que foi ruim. Porque assim, ele levou um roteiro de 2 páginas, né? Ele leu, e aí eu falei, tá, mas é oral ou é, né, líder? Eu não levei nada. Aí eu fui falar, excelentíssima senhora, doutora, juiz, eu falei, vamos pular essa parte da formalidade e já passar pelos memoriais para as alegações de fato. E ali eu me lembro que eu me embananei um pouquinho assim, mas fiquei fixa olhando para a juíza e firme na fala. Falei que os autos em si era só uma mera, como é que é? Um mero desabor, a cliente não queria de fato ofender a outra pessoa, que ela foi induzida ao erro por conta do seu ex-companheiro. O fato era isso, né? Tem marido, mulheres que se ofendem, aí xingou a outra. Aí a outra foi como ação. Primeira vez que eu vi uma ação ser ganha por um xingamento, né? Porque quando eu pego minhas ações, não, é um mero desabor, tá? Desabor, beleza. E eu falei, requer a improcedência dos pedidos, né? Julgando que a minha cliente estava certa, a minha cliente estava... ela não sabia o que estava fazendo porque ela estava sobre o uso e efeito de substâncias, né? Que seria o álcool. E requer a improcedência do pedido. Aí a juíza me olhou assim, porque acho que com certeza, né? Todo mundo sabe quando você não tá preparado. Me olhou assim, mas ela falou tipo, ela fez. Mesmo não estando preparado, fez, né? Eu sei que ali, depois dali, né? Viu a sentença, julgou improcedente, óbvio, né? Porque era muito cabeludo o caso. Eu fiz a apelação, a outra parte da apelação também. No final, a ofendida ganhou, né? Porque foi ofendida, tinha provas, mas não levou. E aqui que eu já falei, é o tal do ganha, mas não leva. Por quê? Porque a pessoa em si não tinha condições de pagar. Então ela tinha uma sentença de procedência, mas ela não pôde executar. A execução em si não funcionou. Só que, nesse caso, a minha cliente foi bom, porque foi que ela era uma cliente que já vinha causando muitas situações e poucas pessoas iam atrás de fato, né? Iam atrás do aplicar a lei em si. Então ela já estava acostumada, né, a desaforar de forma esdrúxula as pessoas e ficar por isso mesmo, né? Então assim, ali foi uma lição. Voltando para as alegações orais. Eu sustentei alegações orais, na maioria dos casos, no penal, tá? Porque na esfera civil, óbvio, tirando ali o GCRI, o JEC, né, que é o Juizado Especial Civil, vai ser, na grande maioria, daí tudo realmente vai do dia a dia, vai do fórum, vai da quantidade de processo, vai ser por memoriais, né? Vai ser por escrito. Mas você deve estar preparado toda vez que vai fazer uma audiência, toda vez que eu vou fazer uma audiência, quando é de instrução e julgamento, principalmente, porque assim, ó, você às vezes é chamado só para fazer audiência de conciliação, ou só de instrução, tá lá escrito só instrução. Chega na hora, vocês estão preparados para alegações finais, doutores? Não, excelência, eu sinto muito, porque conforme estava na intimação, era uma audiência só de instrução. Então, assim, eu requero que conste em ata, né, que eu prefiro que seja feito a fim de não prejudicar o direito da ampla defesa e contraditória do meu cliente. Porque já aconteceu situações em que eu não aceitei, a outra parte também não aceitou, daí foi para escrito. Só que isso demora mais, né, gente? Só que assim, no escrito você consegue argumentar muito mais com detalhes. Porque o que eu aprendi? Eu quero alegações orais. Eu posso sim ali dar uma manipulada ou fazer ou ter a atenção um pouco mais do juiz. Mas no final você vai ter que fazer uma apelação. Na apelação, você vai ter que trazer tudo que você pode trazer para subir.
Talvez lá você também possa pedir, mas daí você teve a segunda opinião. Então, na primeira, quer fazer? Pode fazer, não tem problema. Vá com o roteiro. Já vai com o seu roteiro, acaba o processo logo, é uma coisa que pode ser extinta ali. Mas se você for daquelas ou do lugar em que todo mundo recorre, né? Você adianta de um lado, mas se você não levar tudo o que é necessário naquelas alegações, por isso que eu falo, tenha atenção antes, você pode deixar passar alguma coisa. Não tem que falar depois, porque dali vai ser julgado e pronto. Aí você vai para uma apelação, né? Então assim, sempre deixe pronto uma possível alegações orais quando você vai fazer audiência, porque chega na hora, eles vão pedir, eles que eu falo são os magistrados, vocês estão preparados para apresentar alegações finais? A gente já verificou todas as partes, todos os documentos, não tem mais nada para ser colocado aqui, então já vamos aproveitar e tentar finalizar esse processo. Daí o outro advogado, se ele já está mais atento e viu que você está desatento, ele já vai estar pronto. Sim, eu aceito, excelência, não há nenhum empecilho, inclusive eu já trouxe até já está preparada. Então assim, a excelência quer, o outro quer, e você fala que não, lógico, pode bater o pé, eu não quero, porque eu não estou preparada. A intimação falava que seria uma audiência simplesmente de instrução, não que seria de instrução e julgamento, e não. Mas mesmo assim vamos fazer tudo bem, mas eu quero que conste em ata que não está sendo exercido o direito amplo da defesa e do contraditório, haja vista que eu não concordei em fazer alegações orais e isso sim foi um critério de Vossa Excelência, então eu quero que conste em ata. Porque se vem fazer uma apelação, você já tem um argumento de que se foi falha a defesa, se foi pouco, se faltou algum detalhe para não falar, você precluiu. Não arguiu no momento certo, você deixou. Não, você não deixou. Só que como você foi induzida ao erro, lógico que preciso falar, quem está preparada não vai chegar lá e tomar um susto, né? Eu tomei na minha primeira. Eu sabia, só que eu não tinha levado escrito o que eu queria destacar. Eu falei conforme eu lembrei do caso. Sorte que era um caso vivo, que eu estava ali e eu sabia do que eu estava falando, porque eu trabalhei em cima. Mas quando você começa a ter vários processos, vários clientes, várias audiências e você tem pessoas que te ajudam a trabalhar, você não está em cima de tudo. Daí tem umas preliminares que você pode arguir, você já verifica quando você já está, anos-luz, né, de experiência. Então, assim, deixa preparado, se organize, treine na frente do espelho, porque a dicção, ela trava, chega lá na hora, você tá falando, você fica nervoso, não adianta, isso é normal, isso acontece. Então, por isso que eu tô falando para vocês que acontece, seja preparado. Oratória, tem gente que fala muito bem, tá? Hoje eu falo aqui mais ou menos com vocês através desse vídeo. Mas na hora que eu tô na audiência, tem momentos que eu sou tomada pela emoção e tem momentos que eu fico muito fria e falo, nossa, uau, aqui eu matei a pau. Aí quando eu saio, dependendo, olha, deixei passar isso aqui. Então assim, só vai adquirindo a experiência ao longo, né, do exercício. Mas se é uma coisa se é um lugar, se é uma comarca que se resolve tudo em primeira, que você sabe que a pessoa não vai subir, o outro vai subir, as alegações finais, dependendo do lado aí também, né? Dependendo do lado que você tá, né? Do lado certo, do lado errado, você já sabe quando o lado é certo e o lado errado. No meu caso, eu já sabia que o cliente estava errado. Mas eu fui defender ali com base na lei o que eu poderia defender. Não tinha que fazer muita coisa. E mesmo assim, alonguei o processo o máximo que eu pude. Mas falei para ela, não tem como, tem áudio, tem boletim de ocorrência, tem a escrita. E o detalhe, tá, pessoal? Pela ordem, deve ser arguido quando você se sentir que está sendo prejudicado o teu cliente. E quando há um erro, uma fala errônea dentro do processo, você faz isso pela ordem? Tá. Nesse caso em si, a outra advogada da outra parte, ela queria que a minha cliente lesse o que ela tinha feito de ofensa. Eu falei, excelência, pela ordem. Primeiro, que é desnecessária a leitura. Segundo, ela está ofendendo a própria cliente dela.
Porque ela vai ler, a minha cliente tem que ler o que ela supostamente ofendeu, tem que ouvir tudo de novo aqui. Aí a excelência, não entendi, eu falei, não há necessidade da leitura. Daí ela olhou para outra, é verdade, é irrelevante isso daqui. Faça a pergunta certa e direta. Eu falei, preciso que a pergunta seja certa e direta, que seja objetiva. E daí eu vi que eu ganhei um ponto ali, né? Porque assim, na audiência você vai aplicando, deixa eu ver se... Você vai começando a entender como funciona um passo a passo. E daí, na hora que a advogada levou um não, que ela viu que eu dei aquela alterada, que eu cortei, o outro advogado, que era o mais experiente, ele ficou também meio assim. E tipo, quem que é essa louca? Nunca vi. Porque assim, quando a gente fala nesse sentido, porque eu vim numa comarca pequena. Então você já sabe que o juiz já conhece o advogado mais velho, já tem uma intimidade, já pega na mão, já dá. E eu não tinha, cheguei seca, né? Crua ali, seca. E daí quando eu falei, licença, pela ordem, não. Então assim, eu identifiquei que estava havendo um prejuízo, tanto para minha cliente, quanto para a cliente dela, naquele caso. E daí nisso, eu consegui deixar a outra advogada nervosa. E quando ela ficou nervosa, ela começou a tremer, o papel que ela segurava. Então assim, você consegue desbaratinar, como fala na minha área, o raciocínio do outro. Aí por que tinha dois, né? Só tava eu sozinho. Aí ele assumiu, ele já tava mais, entendeu? E ficou meio assim, né? Ele falou, não, então deixa eu só verificar aqui qual que é. Pegou, mas assim, ela ficou me fritando ali, tipo, filha da mãe, e agora? Depois eu fui lá no escritório, conversei com ela, demonstrei que seria coisa só de trabalho, não tinha nada a ver com uma pessoa, porque tem muito disso, se você não explicar, eles acham que é contra a pessoa, nem conhecia ela. E foi um aprendizado para mim e para ela. Então, assim, é legal a audiência, ela é legal. Só que, assim, para quem quer ganhar dinheiro, é muito paia, porque a gente vê a manipulação de todos os lados ali. Mas voltando para alegações finais, estejam preparados. Vocês são operadores do direito, vocês têm a fala para poder convencer o juiz. Ah, mas não sei de tudo. Não, não sei de tudo, mas você sabe falar. Eu quero que seja julgado improcedente ou julgado procedente, né? Depende do lado que você está defendendo ali. E quando você pega uma causa, por isso que eu falo, quando eu aprendi a selecionar, eu trabalho para quem eu entendo que vale a pena. Tá? Nesses casos ali, eu achei que não valia a pena, mas eu trabalhei, porque era aqui, né? Mas eu falo, pelo amor de Deus, né? E consegui fazer um trabalho, porque eu alonguei um processo para 2 anos, no final não teve execução, então só foi um sustinho ali na minha cliente para ela começar a ser um pouco mais respeitosa com as demais pessoas. Então, fica a dica, alegações finais não é o bicho, você só tem que estar preparado, e para se preparar, nada mais é entender do teu caso e saber os pedidos certos que você tem que fazer. É concisa, é objetiva. Ah, tem muitas questões ali que aparecem nas redes, né, que leu, o advogado pode ler, não tem problema, pode ler. É direito, é prerrogativa, pode ler. Porque eu sei que na hora da fala, quem está no começo vai enrolar. E da mesma forma, se você for chamado a atenção, não aceite, porque todos os ministros, todos os embargadores, todos os juízes leem os seus votos, a sua sentença ou o seu julgamento. Então, assim, não se ofenda, entenda que faz parte do jogo, e isso amplia a visão, é um jogo, saiba jogar. Até uma próxima, se inscrevam, deixem seu like e compartilhem.